Olá, pessoal do sétimo ano, sou o professor Valmir, tá? Nós já tivemos aí contato, estamos tendo contato, tá? Pelo WhatsApp, né? Pelo Classroom, por e-mail, enfim. Pessoal, nós estamos aqui hoje, tá? Para fazer a aula dessa semana do dia 6/7 a 10/7, tá? Esse conteúdo aqui eu já encaminhei para vocês lá no Classroom, ele tá em PowerPoint. E também tem o complemento do livro didático, tá? Que também peguei o conteúdo e transformei para vocês lá em PDF. Então, vocês vão juntar esse conteúdo com aquele, tá? E vão assistir ao link também de um vídeo que eu encaminhei para vocês, para depois vocês fazerem as atividades, as questões, tá bom? Lembrando que depois eu vou cobrar de vocês as fotos, tá? Por e-mail, para a gente estar contabilizando aí quem que está fazendo, quem que está acompanhando, tá? E também já quero deixar bem claro, quem tiver dúvida, pessoal, por favor, me procure, tá? Vocês têm meu WhatsApp, tem o meu e-mail, tem lá o Classroom, então tem inúmeras formas de vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Então vamos lá. Tipos de ecossistema brasileiro. Pessoal, nós vamos falar dos ecossistemas brasileiros, tá? Denomina-se ecossistema o conjunto das comunidades de uma área específica, levando em consideração os fatores ambientais que constituem um biotipo, né? O que é biotipo? É o local onde se vive uma comunidade, como o tipo de solo, a intensidade luminosa, a temperatura, índice pluviométrico, que é a quantidade de chuva, umidade, a salinidade do solo, tá? A acidez, a turbidez, né? Bem como também todas as características próprias de uma localidade, tá, pessoal? Então, tudo isso influencia, né, para a constituição de um ecossistema. Aqui, pessoal, é o esquema, né, da formação de um ecossistema. Então, por onde ele se inicia? Ele inicia lá no átomo, depois ele vai para moléculas, depois vem organelas e se forma uma célula, tá? Depois da célula, o que forma? O tecido. O tecido vai para o órgão, do órgão vira um sistema. Sistema já vira um organismo, tá? Então, observem, entre tecido, órgão e sistema, olha as principais diferenças, né? Órgão, ali está falando do sistema esquelético, né? Depois o órgão, um osso, e depois o sistema é toda o osso do corpo, tá? Como um todo, é um sistema ósseo. Depois, pessoal, juntando com todos os sistemas do corpo, forma um organismo, né? Um ser vivo, tá? Depois, pessoal, vem a população. A partir de dois indivíduos, de dois organismos vivos, já se torna-se uma população. Aí vem a formação da comunidade, que é os organismos, né, a população, com outros de espécies diferentes, né? Então, conforme vocês podem observar aqui, olha aqui, são seres vivos de espécies diferentes, tá? Depois, pessoal, vem o que? O ecossistema, tá? Que a lei da formação de indivíduos de espécies diferentes tem a interação com o meio ambiente, né? Toda a diferenciação aí entre o ser vivo e o ser não vivo, tá, gente? Depois, pessoal, vem a formação do quê? Do bioma, né? Que são vários tipos de localidades, sistemas diferentes, tá? E por último, né? Um conjunto de todo o planeta que é denominado de biosfera, tá, pessoal? Então, tudo inicia-se lá no átomo até chegar à biosfera. Vamos lá. Acompanhe a leitura.
Os ambientes são diversos, sem limite espacial predeterminado, podendo ser um micro ou macro ecossistema. No entanto, sempre respeitando as relações entre as populações e o comportamento físico-químico do meio, tá? Então, caracteristicamente aí classificando, o comportamento físico é todo ser vivo que vive, né? E químico é como eu disse lá anteriormente, a salinização do solo, né? Toda a parte química do ambiente, do meio, né, em que eles vivem. Isso significa dizer que tanto a população de artrópodes, anelídeos, moluscos e fungos, tá? Isso aí a gente vai ver mais futuramente, tá, pessoal? Os tipos, né, de seres vivos, viventes sobre uma folhagem caída no solo de uma floresta, né, que seria a serrapilheira, submetidos às condições de temperatura e umidade de um microambiente. Então, ali, pessoal, esses seres vivos, né, como eles vivem no solo, embaixo de folhas, né, nós podemos denominar, classificar como um microsistema, tá? Um microambiente. Assim como todo o intercâmbio trófico entre as espécies dessa floresta, as bactérias, os fungos, os invertebrados e os vertebrados típicos desse ambiente também formam um ecossistema, como escala espacial mais abrangente, tá? Então, desde os micro-organismos até os macro-organismos, né? Eles formam uma escala espacial que abrange todo o meio ambiente, todo o ecossistema. Agora, pessoal, nós vamos voltar um pouquinho para a comunidade da fauna marinha, né? E lacruste. Da mesma, né? Integram ecossistemas aquáticos. Por exemplo, o conjunto de protozoários, de algas, caramujos e peixes de um lago. Então, observem a imagem, né? Nós temos ali crustáceos, nós temos algas, né? Nós temos caramujos, nós temos alguns protozoários, né? Os peixes diversos, né? Diversas espécies. Então, tudo isso também é uma comunidade que forma um ecossistema aquático, né? Submerso. O equilíbrio dos ecossistemas costeiros está associado diretamente à cadeia alimentar e ao ciclo dos nutrientes, assim também como os representantes da fauna e da flora, principalmente as espécies que ocorrem na região entre marés, que periodicamente ficam submersos por algumas horas, desculpa. A cadeia alimentar das regiões costeiras inicia-se com um processo de fotossíntese a partir da luz do sol, realizada pelo fitoplâncton, que fornece alimento para o zooplâncton. Este, por sua vez, inclui organismos do holoplâncton, né, que é permanente, e do meroplâncton, que é temporário, como ovos e larvas de outros animais, que, quando adultos, passam a viver nos bentos, né, que são os animais de fundo, pessoal. Então, bentos, animais bentos, que passam a viver no fundo. Ou nécton, que são os animais nadadores, tá? Nós podemos classificar, então, aí alguns tipos de algas, né, que elas se movimentam, elas nadam, tá? São classificados também como nécton. Associados a estes níveis de cadeia alimentar, existem inúmeros tipos de bactérias que decompõem os dejetos produzidos por tais organismos e os transformam em substâncias que novamente irão servir de nutrientes. Então, pessoal, é todo um ciclo, né, ecológico que tem que acontecer dentro do ecossistema, onde um ser vivo muitas vezes depende do outro, né? E tudo ocorre como? Inicia-se pela fotossíntese, né? A luz do sol, tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei essa imagem, não está muito nítida, mas vocês podem observar.
inicia-se, né, aqui a luz do sol, né, onde ocorre toda a transformação química no ambiente aquático, né, que são pelas bactérias, pelos protozoários, são metabolizados alguns tipos de alimentos para que os seres vivos aquáticos consigam manter a manutenção da vida, tá? E quando fala em bentos, pessoal, essa parte cinza aqui embaixo, ó, né? São os bentos, que são animais que vivem aqui no lençol, né? Do fundo do mar, tá bom? Então é bem, olha, como tem todo um equilíbrio onde os seres vivos um depende do outro aqui na parte aquática. Depois eu vou passar mais detalhado isso para vocês, tá bom? Para vocês terem uma noção que tem que existir todo um equilíbrio, transformação de nutrientes, né? Para que esses seres vivos possam sobreviver também, tá bom? No Brasil, os principais ecossistemas, né, são a floresta amazônica, que ela é situada na região norte do país, considerada a maior floresta do planeta. Possui clima equatorial úmido e uma variedade de fisionomia vegetais. Então, pessoal, a floresta amazônica ela fica lá no norte do país, tá? E ela é considerada a maior floresta do planeta. Por isso que é muito importante, né, que seja preservada, né? Vocês podem observar aí nas notícias do dia a dia que vários órgãos, né, de proteção ao meio ambiente né, sempre traçam uma luta aí constante para preservar a nossa floresta amazônica, porque ela é a maior do planeta, tá? E ela tem um clima, então, úmido, né, gente? E ela tem a maior, assim, digamos, uma das maiores mesmo, variedades de vegetais, de plantas, né, diversificadas, tá bom? A caatinga, pessoal, é outro ecossistema que ela é caracterizada na região do Nordeste, né, do nosso território brasileiro. Ela possui baixa biodiversidade decorrente do clima, é um clima semiárido, muito severo, com elevado período de seca. Então, olha que diferença da floresta amazônica, né? A caatinga, ela é bem semiárido, o clima dela é semiárido, né? E com grandes períodos de seca aí, bem severo. Olha aqui a imagem, né? Quando a gente lembra da caatinga, qual a primeira planta que se vem à cabeça? Os cactos, né? Porque eles suportam realmente solo bem árido, né? Bem seco, tá? E o cerrado? O cerrado ele é típico da região central do país. Apresenta estações climáticas bem definidas, como um verão chuvoso e o inverno é bem seco, devido à sua localidade. A zona de transição, mescla de outros ecossistemas. O cerrado é considerado um ecótono. O que é isso, pessoal? É uma floresta, né? E pradarias. Então, ela é uma floresta mista, né? Ela tem árvores, vegetações, mas também pedras, né? Principalmente pelos variados tipos fisionômicos, cerradão, campos limpos, campos sujos, tá? E veredas. Então, olha aqui, vocês podem observar, tem vegetações secas, tem vegetações com poucas folhas, né? Tem são vegetações baixas, né? Árvores baixas, entre algumas só altas, e o gramado, né, ela possui aí uma vegetação rasteira, a gente pode denominar, com um aspecto assim de seco, né, meio amarelado, tá? Opaco, digamos assim, tá? E o solo ele também é rígido, né, com um leve manto arenoso em algumas partes, né?
mas ele também é um solo bem rígido, bem seco. Outro ecossistema, gente, é a Mata Atlântica, chamada de floresta estacionária, semidecidual. O que é isso, professor? Semidecidual. É devido à alta amplitude térmica, mínima e máxima, né? Do clima. Influencia a abscinção foliar, que é o que? A queda das folhas, pessoal, tá? Atualmente é um ecossistema muito devastado pela ação humana, bioma típico do Brasil central e condicionada à dupla estacionalidade climática, uma estação com chuvas intensas de verão, seguidas por um período de estiagem. Então vocês podem observar que ela tem um clima bem temperado, né? E também tem condições térmicas de máxima e mínima, né? E também outra característica muito importante são as quedas das folhas, né? As renovações aí, que essas quedas de folha é sim um humus muito importante para o substrato do solo, né, gente? Ele é rico em nutrientes, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. E o Pantanal? Ou Complexo do Pantanal? É o maior bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Grande, né? Considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reserva da biosfera. Lembra lá na imagem biosfera? Então, essa região possui grande biodiversidade, né? Ou seja, vários tipos de seres vivos, tá? Contudo, muitos animais desse bioma estão ameaçados de extinção. Por exemplo, a onça pintada, a onça parda, o cervo do Pantanal, a arara azul, dentre outros. Então, ele também é um ecossistema de grande risco de, né, pessoal, devido à caça, né, à pesca. Características do Pantanal, pessoal. O Pantanal apresenta grande interação de outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência como o cerrado e a caatinga, e florestas tropicais. Entretanto, as principais características desse bioma é a sua planície inundada, que é a sua marca registrada. Então, pessoal, uma característica bem forte aí do Pantanal é que ela tem integração de outros biomas, né? Ela tem também regiões ali que são solos, que são, como que eu posso dizer? Do cerrado, da caatinga, né? Então é um ecossistema meio que misturado, digamos assim, né? Ele também tem regiões ali, partes que tem outros tipos de solo, tá? Aí o solo do Pantanal. Grande parte dos solos pantaneiros é de planície, inundável, né? Característica natural da região. Isso é uma dádiva, mas ao mesmo tempo é prejudicial no ponto de vista agrícola, pois com essas inundações muitas áreas possuem baixa fertilidade e que leva ao uso de agrotóxicos e insumos químicos, os agroquímicos, para o cultivo de soja e afins. Então, também, pessoal, devido a essas planícies inundáveis, acaba às vezes prejudicando o próprio solo, porque o homem ele acaba utilizando, né, os agrotóxicos, insumos químicos para poder cultivar ali no local, na região, tá? A inundação faz com que a matéria orgânica decomponha-se de forma lenta, por isso é um solo pouco fértil. Esse solo é oriundo de processos erosivos, ou seja, é um solo vindo de processos erosivos, tá, gente? Das terras mais altas. Os planaltos do Pantanal, comuns nas áreas mais a leste do bioma, nessas áreas o terreno é arenoso e ácido, também com baixa fertilidade. É uma das características, né, pessoal,
dos outros dois ecossistemas, da caatinga, do cerrado, né? Então, terreno arenoso e ácido e tem baixa fertilidade. A vegetação do Pantanal. Por ser um bioma com ligações próximas à floresta amazônica e ao cerrado, a paisagem pantaneira é bem diversificada, com árvores de médio e grande porte, típicas da Amazônia, mas também conta com a presença de árvores tortuosas de baixo e médio porte, muito comuns no cerrado, né? No cerrado que são muito comuns as árvores tortuosas, né? Devido à baixa fertilidade do solo, tá? Acaba não desenvolvendo aí uma vegetação resistente, né? Isso é uma das características aí do cerrado. Nas matas ciliares próximas dos rios, é comum encontrarmos genipapos de 20 metros de altura, árvore amazônica. Nessa área, a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, ingazeiros e outras árvores altas. Por quê, pessoal? Porque são próximas aos rios, né? Ocorre uma melhor, como que eu posso dizer, fertilização do solo, umidade, tá? Então, desenvolve mais a vegetação. As planícies inundadas do Pantanal possuem uma vegetação típica dessa localidade, como os vegetais aquáticos, aguapé, erva de Santa Luzia, utriculária e cabomba, né? Muitos deles utilizados para fins medicinais. Olha que importante, né? Muitos dessas vegetações são extraídos aí para desenvolver medicamentos. Clima do Pantanal, pessoal. O Pantanal ele está localizado em uma área de ocorrência de clima tropical, com duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Esse fato é essencial para a atividade turística da região, uma das grandes impulsionadoras da economia. Então, é um local também, assim, devido a essas estações, atrai bastante turista, né? O Pantanal está situado em uma área circundada por planaltos que atingem em média 700 metros de altitude. Essa elevação ao redor do bioma é a responsável pelas nascentes dos vários rios pantaneiros. Entretanto, o Pantanal propriamente dito possui altitudes que não ultrapassam 120 metros. Com isso, mais de 80% do bioma ficam alagados no verão, época de intensas chuvas. Então é por isso também que o Pantanal ele é uma região muito inundada, né, gente? Porque as altas elevações ao redor do bioma, ela tem muitas nascentes, tá? Nos rios e acaba inundando aí como que eu posso dizer, maneira grosseira de dizer aqui, das poças gigantes, né? Das saliências, tá bom? Olha aqui para vocês verem a imagem. Bem completa, né? Bastante poças, saliências aí gigantes, né? E bastante mata também. Então, isso torna-se um local bem difícil de cultivo. A fauna do Pantanal. A fauna presente no Pantanal é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofre uma influência direta de três grandes biomas brasileiros, que é a floresta amazônica, cerrado e mata atlântica, além de ter algumas áreas com resquícios da caatinga. De acordo com a agência de notícias do IBGE, o Pantanal contém 132 espécies de mamíferos, como anta, capivara, veado, onça-pintada, morcego. 85 espécies de répteis, sendo os jacarés com a maior variedade, tá? 463 espécies de aves, né?
tucano, arara, o tuiuiu, né? Carão. 35 espécies de anfíbios, como a rã verde, e 263 espécies de peixe, como pacu, pintado, bagre, traíra, dourado, piauí, jaú, que é o maior da região, tá? Aqui, como vocês podem observar, né, uma diversidade, como posso dizer, uma comunidade, né, de aves, e aqui o jacaré, que é um dos principais animais lá do Pantanal. Com toda essa riqueza, o Pantanal sofre com a caça e a pesca, que ocorrem de forma ilegal. Um dos grandes alvos dos caçadores é o jacaré, animal bastante comum nessa região. Além disso, o peixe dourado também está na lista de animais ameaçados pelos pescadores, o que levou à proibição da sua pesca. No entanto, mesmo com o rigor da lei, falta fiscalização, levando aos ataques ilegais e constantes.